Imagine uma máquina. Uma cidade de aço, deslizando pelas profundezas mais escuras do nosso planeta. Ela não tem janelas para o mundo lá fora. Seus habitantes respiram um ar fabricado. Bebem água extraída do mar e vivem sob o peso de milhões de toneladas de oceano. Esta máquina é um fantasma, um predador invisível que se move sem deixar rastros, ouvindo o mundo sem ser ouvido. Ela carrega em seu ventre um poder capaz de redefinir o destino de nações, um poder de destruição colossal. Estamos falando de um submarino militar, um colosso de engenharia e mistério, projetado para ser a arma definitiva, o guardião silencioso das estratégias de um país. Esses gigantes do oceano são muito mais do que simples navios que submergem. Eles são o auge da tecnologia humana, o resultado de décadas de pesquisa, investimento e segredos guardados a 7 chaves. Cada parafuso, cada solda, cada linha de código em seus sistemas computacionais representa uma busca incessante pela perfeição. O objetivo é um só: ser indetectável. Mover-se pelas correntes marítimas como uma criatura nativa, um leviatã moderno que só revela sua presença quando é tarde demais. A guerra submarina não é sobre força bruta visível, mas sobre a ameaça latente, a dissuasão que reside na incerteza. Onde ele está? O que ele está ouvindo? O que ele é capaz de fazer? Essas são as perguntas que mantêm almirantes acordados à noite. Nesta jornada, vamos mergulhar fundo nos segredos que envolvem a criação e operação dessas máquinas extraordinárias. Vamos desvendar o véu de mistério que cobre seus cascos de aço especial, explorar os corredores apertados onde a tripulação vive por meses a fio, e entender a ciência por trás de sua capacidade de desaparecer nas profundezas. É uma história sobre a engenhosidade humana levada ao seu limite absoluto. Uma história sobre homens e mulheres que escolhem viver em um mundo sem sol, dedicando suas vidas a operar uma das ferramentas mais complexas e poderosas já criadas. Prepare-se para conhecer o universo dos submarinos militares, onde o silêncio é a maior arma e o mistério é a melhor defesa. A construção de um submarino é uma saga que começa muito antes da primeira placa de aço ser cortada. É um balé de planejamento que pode durar mais de uma década. Pense nisso. Engenheiros, cientistas, estrategistas militares e analistas de inteligência se reúnem em salas secretas. Eles debatem cada detalhe, desde o formato hidrodinâmico do casco até a acústica do refeitório. Cada decisão é pesada, calculada e simulada inúmeras vezes em supercomputadores. O objetivo é criar uma embarcação que não apenas cumpra sua missão, mas que também consiga voltar para casa em segurança. É um quebra-cabeça tridimensional de complexidade assombrosa, onde cada peça deve se encaixar com perfeição absoluta, pois no fundo do mar não há margem para erros. O nascimento de um submarino não acontece em um estaleiro barulhento, mas em salas silenciosas, repletas de telas e projetos digitais. É uma concepção que leva anos, às vezes uma década inteira, antes que qualquer construção física comece. Pense em um arquiteto projetando um arranha-céu. Agora, imagine que esse arranha-céu precisa se mover, mergulhar a centenas de metros de profundidade, ser mais silencioso que um sussurro e abrigar uma usina de energia, sistemas de suporte à vida e um arsenal devastador. Essa é a escala do desafio. Cada componente, do menor parafuso ao reator nuclear, é modelado e testado virtualmente. Milhares de engenheiros de diferentes disciplinas colaboram, garantindo que cada sistema interaja perfeitamente com os outros, em um espaço extremamente limitado. A precisão é a palavra de ordem. Não estamos falando de centímetros, mas de micrômetros. A escolha dos materiais é uma ciência em si. Ligas de aço de altíssima resistência, como o HI-80 ou HI-100, são desenvolvidas especificamente para suportar a pressão esmagadora das profundezas.
Esses materiais precisam ser fortes, mas também devem ter propriedades acústicas específicas para não vibrarem e denunciarem a posição do submarino. Titânio e compósitos avançados também são usados em componentes críticos para reduzir o peso e a assinatura magnética da embarcação, tornando-a ainda mais difícil de ser detectada por sensores inimigos. Cada lote de material é rigorosamente testado, sua composição química e estrutura molecular analisadas para garantir que ele atenda aos padrões absurdamente elevados exigidos. O design do casco é uma obra-prima de hidrodinâmica e furtividade. A forma de gota ou de charuto não é um capricho estético. Ela é meticulosamente calculada para minimizar o arrasto e a turbulência da água, permitindo que o submarino deslize com a máxima eficiência e o mínimo de ruído. É um conceito conhecido como fluxo laminar. Além do casco externo, há o coração da embarcação, o casco de pressão. É este cilindro robusto, ou uma série de cilindros interligados, que protege a tripulação e os equipamentos da força colossal do oceano. Sua construção é um processo lento e deliberado, com cada solda sendo inspecionada por ultrassom e raios-x para garantir que não exista a menor falha estrutural. Finalmente, a montagem começa. Mas não é como construir um carro em uma linha de produção. O submarino é construído em seções ou anéis. Cada seção é uma maravilha de compactação. Dentro desses anéis, equipes de especialistas instalam quilômetros de cabos, tubulações, dutos e equipamentos. Tudo é pré-fabricado e montado em módulos. O reator nuclear, os motores, os sistemas de navegação, as cozinhas, os alojamentos. Cada módulo é inserido na seção do casco com uma precisão de guindaste que beira a arte. Só então as seções são unidas, soldadas com uma técnica impecável, para formar o corpo do Leviatã. É um processo que exige paciência, habilidade e um nível de coordenação que poucas indústrias no mundo conseguem igualar. O casco de um submarino é sua armadura e seu manto de invisibilidade. Imagine a pressão a 400 metros de profundidade. É como ter o peso de dezenas de ônibus empilhados em cada metro quadrado do seu corpo. Para resistir a essa força descomunal, o casco de pressão é construído com ligas de aço especiais, desenvolvidas para serem incrivelmente resistentes. Este cilindro interno é a fortaleza que mantém a tripulação viva. Sua integridade é absoluta. A menor falha, uma solda mal feita ou uma fissura microscópica, poderia levar a uma implosão catastrófica e instantânea. Por isso, a fabricação é um ritual de perfeição, onde cada centímetro é verificado e reverificado com tecnologia de ponta. Mas a força é apenas metade da equação. A outra metade, talvez a mais importante, é o silêncio. No mundo da guerra submarina, o som é o inimigo, o ruído de um motor, o clique de um relé, ou mesmo o fluxo de água sobre o casco, pode ser detectado por sonares inimigos a quilômetros de distância. Para combater isso, o casco externo, ou casco hidrodinâmico, é coberto por um revestimento especial. São placas anecoicas, uma espécie de borracha avançada, cheia de pequenas cavidades. Elas absorvem as ondas de sonar inimigas, em vez de refleti-las, e também abafam os ruídos gerados pelo próprio submarino, impedindo que eles escapem para o oceano. O formato do casco também é fundamental para a descrição. A forma de lágrima alongada, hoje padrão na maioria dos submarinos modernos, foi uma revolução. Ela permite que a água flua suavemente ao redor do corpo da embarcação, minimizando a turbulência. Uma esteira turbulenta é como deixar um rastro de pegadas na água, um sinal claro para quem está procurando. Ao manter o fluxo de água o mais laminar possível, o submarino reduz drasticamente sua assinatura acústica e hidrodinâmica. É um design que imita a natureza, aprendendo com milhões de anos de evolução de criaturas marinhas como tubarões e baleias, que se movem com uma eficiência e silêncio impressionantes.
Dentro do espaço entre o casco externo e o casco de pressão, uma infinidade de sistemas está alojada. Tanques de lastro que controlam a flutuabilidade do submarino, permitindo que ele mergulhe e suba à superfície, estão localizados ali. Antenas de sonar retráteis, cabos e outros equipamentos também ocupam este espaço intermediário. A montagem interna é um quebra-cabeça tridimensional. Cada componente é montado sobre plataformas flutuantes e suportes de borracha. Isso é chamado de rafting. O reator, as turbinas, os geradores, tudo é isolado do casco para que suas vibrações não sejam transmitidas para a estrutura e, consequentemente, para a água. É um esforço obsessivo para eliminar cada decibel de ruído, transformando o submarino em um verdadeiro fantasma. No coração de um submarino moderno bate um sol em miniatura. A propulsão nuclear foi a maior revolução na história submarina desde a invenção do próprio submarino. Antes dela, os submarinos eram, na verdade, embarcações de superfície que podiam submergir por curtos períodos. Eles dependiam de motores a diesel, que precisavam de ar para funcionar, e de baterias elétricas, que se esgotavam rapidamente. Isso os obrigava a vir à superfície com frequência, tornando-os vulneráveis. Um reator nuclear mudou tudo. Usando uma pequena quantidade de urânio enriquecido, ele pode gerar calor por anos, até décadas, sem precisar de reabastecimento. Esse calor ferve a água, criando vapor de alta pressão que gira as turbinas. Essas turbinas fazem duas coisas. Primeiro, elas acionam os geradores que produzem toda a eletricidade da embarcação. Luzes, computadores, sistemas de suporte à vida, sonares, tudo é alimentado por essa energia. Segundo, as turbinas movem o eixo da hélice, impulsionando o submarino através da água. Isso dá aos submarinos nucleares uma autonomia virtualmente ilimitada. Eles não precisam de ar, e seu combustível dura quase para sempre. O único limite para o tempo que podem permanecer submersos é a quantidade de comida que conseguem levar para a tripulação. Essa capacidade de permanecer oculto nas profundezas por meses a fio é o que os torna uma plataforma de dissuasão estratégica tão poderosa e temida. Claro, ainda existem os submarinos convencionais, ou diesel-elétricos. Eles são menores, mais baratos e, em certas situações, podem ser ainda mais silenciosos que os nucleares quando operando com baterias. Eles usam motores a diesel para recarregar suas baterias. Um processo que exige que eles subam até a profundidade de periscópio para usar um snorkel, um tubo que capta ar da superfície. Essa é sua maior vulnerabilidade. No entanto, inovações como a propulsão independente de ar, ou AIP, estão mudando o jogo. Sistemas AIP, como células de combustível, permitem que submarinos convencionais permaneçam submersos por semanas, em vez de dias, diminuindo a lacuna em relação aos seus primos nucleares. Enquanto o reator fornece energia, outros sistemas garantem que a tripulação possa respirar e viver. O ar dentro de um submarino é um coquetel cuidadosamente controlado. Geradores de oxigênio usam a eletrólise para quebrar as moléculas da água do mar, H2O, em hidrogênio e oxigênio. O oxigênio é liberado na atmosfera da cabine, enquanto o hidrogênio é descartado com segurança no mar. Ao mesmo tempo, purificadores químicos removem o dióxido de carbono exalado pela tripulação, que seria tóxico em altas concentrações. A água potável também é produzida a bordo, através de usinas de dessalinização por osmose reversa. É um ecossistema fechado e autossuficiente, uma bolha de vida sustentada pela mais alta tecnologia no meio do ambiente mais inóspito da Terra. A vida a bordo de um submarino é uma experiência única, um teste de resistência física e mental. Imagine viver e trabalhar por 3 meses no mesmo corredor de um escritório, sem nunca ver a luz do sol ou respirar ar fresco. O espaço é um luxo inexistente.
Os corredores são tão estreitos que duas pessoas mal conseguem passar uma pela outra sem se espremer. A privacidade é um conceito quase esquecido. A tripulação, que pode variar de 60 a mais de 150 pessoas, dependendo da classe do submarino, divide beliches minúsculos, muitas vezes em um sistema chamado hot bunking ou cama quente. Isso significa que quando um marinheiro termina seu turno, ele acorda o próximo, que estava dormindo em sua cama. A cama nunca esfria. A rotina é rigidamente estruturada para combater a monotonia e manter a eficiência. O dia é dividido em 3 turnos de 6 ou 8 horas. 6 horas de serviço, 6 horas para treinamento, manutenção e refeições, e 6 horas para dormir. Ou uma variação disso. O ciclo se repete dia após dia, sem a referência do dia e da noite. As luzes a bordo mudam de tonalidade para simular o amanhecer, o dia e o anoitecer, ajudando a regular o relógio biológico da tripulação. A comida assume uma importância central. É um dos poucos prazeres e um grande fator para o moral. As cozinhas, ou galés, são compactas, mas os cozinheiros são verdadeiros mágicos, capazes de preparar refeições variadas e de alta qualidade para manter todos bem alimentados e motivados. O isolamento do mundo exterior é total. Não há internet, redes sociais ou telefonemas para a família. A comunicação com o comando em terra é rara, limitada e estritamente controlada para não denunciar a posição do submarino. As notícias do mundo e as mensagens de entes queridos chegam em pequenos pacotes de dados, às vezes com dias de atraso. Essa desconexão exige um tipo especial de resiliência psicológica. A convivência forçada em um espaço tão restrito também pode gerar tensões. Por isso, a seleção da tripulação é extremamente rigorosa. Procura-se não apenas competência técnica, mas também estabilidade emocional, capacidade de trabalhar em equipe e de resolver conflitos de forma madura. Apesar dos desafios, um forte senso de camaradagem se desenvolve. A tripulação de um submarino se torna uma família. Eles dependem uns dos outros para sua sobrevivência. Cada pessoa, do comandante ao cozinheiro, tem uma função vital. Essa interdependência cria laços de confiança e amizade que duram a vida inteira. Eles compartilham uma experiência que poucas pessoas no mundo podem compreender. São os guardiões de segredos, os operadores de uma máquina incrível, vivendo no limite do conhecimento humano, em um mundo silencioso e escuro. Eles são a alma do gigante de aço, o elemento humano que transforma uma arma poderosa em uma força operacional. O mundo da tecnologia submarina nunca para de evoluir. A corrida pelo oceano mais silencioso e mortal continua, impulsionada por avanços tecnológicos e novas tensões geopolíticas. Hoje, as principais frotas de submarinos pertencem a um clube seleto de nações. Os Estados Unidos, com suas classes Virgínia, de ataque, e Columbia, de mísseis balísticos, lideram em tecnologia e número. A Rússia mantém uma frota formidável e diversificada, com submarinos notáveis como a classe Yasen. A China está emergindo rapidamente como uma potência submarina, investindo pesadamente em novos designs para projetar seu poder no Pacífico. Reino Unido, França e, mais recentemente, a Índia, também operam frotas avançadas de submarinos nucleares. O futuro da guerra submarina está sendo moldado por duas forças transformadoras: a inteligência artificial, IA, e os sistemas não tripulados. A IA já está sendo integrada aos sistemas de sonar para ajudar os operadores a analisar a enorme quantidade de dados acústicos captados, identificando ameaças com mais rapidez e precisão do que qualquer ser humano conseguiria. No futuro, a IA poderá assumir um papel ainda maior, auxiliando na navegação, no gerenciamento de sistemas de energia e até mesmo na tomada de decisões táticas em frações de segundo. Isso não significa substituir a tripulação, mas sim aumentar suas capacidades,
permitindo que eles se concentrem nas decisões mais críticas. Drones subaquáticos, ou veículos subaquáticos não tripulados, UVs, são outra revolução em andamento. Esses drones podem ser lançados a partir de um submarino-mãe para realizar uma variedade de missões: reconhecimento de áreas perigosas, mapeamento do fundo do mar, caça a minas ou até mesmo atuar como iscas para enganar o inimigo. Isso amplia o alcance e os sentidos do submarino, permitindo que ele veja e haja a grandes distâncias sem se expor ao perigo. Estamos caminhando para um futuro onde um submarino poderá comandar um enxame de drones, criando uma rede de sensores e efetuadores distribuídos por uma vasta área do oceano, um conceito que mudará fundamentalmente as táticas navais. Desde sua concepção em projetos secretos até sua patrulha silenciosa nas profundezas, o submarino militar é um testemunho da engenhosidade humana. É uma síntese extraordinária de física, metalurgia, engenharia nuclear, ciência da computação e coragem humana. Cada um desses gigantes é mais do que uma arma. É uma cidade submersa, um laboratório de pesquisa, um posto avançado da humanidade em um dos ambientes mais hostis do planeta. Eles representam o pináculo da busca pelo sigilo e pela vantagem estratégica. Ao olhar para o vasto e misterioso oceano, lembre-se das maravilhas da engenharia que deslizam por suas profundezas, guardiões silenciosos de um mundo complexo, nos convidando a nos maravilhar com os segredos que eles ainda guardam.